Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula Análise Combinatória. Aula da apostila de análise combinatória, 7 páginas, 54 questões. Um breve sumário para nós sabermos o que nós estudamos de análise combinatória em videoaulas anteriores e o que nós ainda vamos estudar. O que está aqui de verde é o que nós estudamos em aulas anteriores. Princípio fundamental da contagem, conceitos numéricos, fatorial de um número, arranjo simples. Nas próximas videoaulas, estudaremos permutação simples e combinação simples. Princípio fundamental da contagem e conceitos numéricos foram 3 videoaulas, fatorial de um número, uma videoaula. Arranjo simples, esta é a 4ª e última videoaula. Se você tem interesse em assistir às aulas anteriores, você pode encontrá-las na minha conta do YouTube, Matemática Professor Gilberto Santos. Procure nas playlists e procure na playlist Aulas de Análise Combinatória. Lá você encontrará todas as videoaulas anteriores de análise combinatória. Ou ainda tem a opção do meu blog, blog do professor Gilberto Santos. Procure a página Videoaulas de Análise Combinatória do professor Gilberto Santos. E da mesma maneira, você encontrará todas as minhas videoaulas anteriores. YouTube e blog, 2 plataformas abertas, bem acessíveis e fáceis de usar. Então, como eu falei, hoje é a aula de arranjo simples, é a 4ª e última aula. A próxima videoaula será de permutação. Bom, eu separei 2 exercícios de arranjo simples para nós resolvermos. Por ser a 4ª videoaula, esses exercícios não são exercícios simplórios, não são exercícios básicos, são exercícios de um nível mais rebuscado. Então, na primeira videoaula eu comecei com exercícios bem simples, segunda videoaula também, e a partir da 3ª videoaula já foram exercícios mais rebuscados a nível de Enem, processos seletivos, enfim, vestibulares, como a questão 41 que eu separei e a questão 42 também. Vamos ver a questão 41. Quantos números ímpares de 4 algarismos não repetidos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? E aí já apareceu um destaque, números ímpares. E daí eu separei uma revisão de números ímpares. O que são exatamente números ímpares? Vamos ler a definição. Números ímpares são todos aqueles terminados, e dizer terminados é na ordem das unidades, em 1, 3, 5, 7 e 9. Então aparece logo abaixo as ordens, unidades, dezenas e centenas, e nós vamos ter que atentar para a ordem das unidades. A setinha aí de azul. Então, determinar se um número é ímpar ou não vai implicar na ordem das unidades. Vamos ter que verificar a ordem das unidades, e só das unidades. E aí eu coloquei alguns exemplos. Exemplo A. 22.225 é número ímpar? Bom, para dizer se 22.225 é número ímpar, a gente vai ter que olhar para a ordem das unidades. E aí já aparece a setinha de azul apontando para o algarismo 5. Para ser ímpar, diz a definição logo no alto que tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. 22.225 terminou em 5. Então, resposta: 22.225 é um número ímpar, pois o algarismo das unidades é 5. Obedeceu o critério de ser número ímpar. Terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, terminou em 5, então ok, é ímpar. Vamos ver outro exemplo. Exemplo B. 13.572 é número ímpar? Então, de novo, para a gente dizer se esse número é ímpar ou não, a gente tem que olhar a ordem das unidades. E aí a setinha apontando para a ordem das unidades, está o algarismo 2. E para ser número ímpar, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, resposta: 13.572 não é número ímpar, pois o algarismo das unidades não é 1, 3, 5, 7 ou 9. De fato, o algarismo das unidades aí é o 2. Para ser ímpar, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Terminou no 2, então não obedeceu ao critério de ser número ímpar. Então é verdade, 13.572, terminando em 2, não é número ímpar. Outro exemplo, letra C.
46.823 é número ímpar? Então, a gente tem que olhar a terminação do número, que é a ordem das unidades. Terminou em 3, já dá para ver aí, né? A setinha azul apontando para o algarismo 3. Resposta: 46.823 é número ímpar, pois o algarismo das unidades é 3. Beleza, obedeceu a condição de ser número ímpar. Terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, terminou em 3, então ok. O número 46.823 é número ímpar. Eu acho que deu para perceber que, para determinar se o número é ímpar ou não, a gente atentou apenas para a ordem das unidades. Dizer se o número é ímpar ou não, a implicação é para a ordem das unidades. E as demais ordens? Não, as demais ordens são totalmente indiferentes. A gente olha apenas para a ordem das unidades. Então, voltando para o exercício proposto, 41, quantos números ímpares de 4 algarismos não repetidos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Já vimos o que são números ímpares. Vamos já usar esse conceito. E aí já aparece o destaque, 4 algarismos. Formar números de 4 algarismos. Formar números de 4 algarismos são números assim, ó, que contenham as ordens das unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. 4 ordens, 4 casinhas. Cada casinha dessa aqui, ó, é uma ordem ou um algarismo do tipo de número que vai ser formado. E em cada ordem entra apenas um algarismo. Isso vimos nas primeiras aulas. Os algarismos que nós vamos poder utilizar são esses aqui, ó. São esses aqui, ó. Esses aqui. De 1 a 9. Beleza? Vamos para frente. Bom, visto as ordens do tipo de número pedido, bom, agora apareceu em destaque no texto números ímpares. Agora a gente vai usar a definição de números ímpares que a gente viu agora há pouco. Bom, vimos que números ímpares, a implicação é nas unidades, bem aqui, ó, unidades. As unidades, ou a terminação do número ímpar, tem que ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Sim ou não? Então, vem a pergunta. Se o tipo de número formado tem que ser ímpar, quantas são as possibilidades das unidades? Bem aqui, ó, unidades. Quantas? E nós vimos agora há pouco que um número, quando é ímpar, ele é terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9. Está em destaque com o quicado verdinho no texto. Aqui, ó, nesses algarismos dados. Os quicados de verdinho nos algarismos que os números ímpares têm que terminar. 1, 3, 5, 7 ou 9. E esses algarismos, eles entram nas unidades. Número ímpar implica entrar 1, 3, 5, 7 ou 9 nas ordens das unidades. Bem aqui, ó, estou marcando aqui, ó, na ordem das unidades. Vimos isso agora há pouco. Então vem a pergunta, se o tipo de números que nós vamos formar tem que ser números ímpares, que algarismos podem entrar aqui nas unidades? Melhor, quantas são as possibilidades de algarismos para a ordem das unidades? Quantas? Resposta, apareceu aí, ó, 5. 5 possibilidades. Esse 5 é a quantidade de possibilidade das unidades. Não é o algarismo 5 na ordem das unidades. É a quantidade de possibilidades. Quantas são as possibilidades nas unidades, já que o número é ímpar? Bom, a resposta é 5. Quais são esses algarismos? 1, 3, 5, 7 ou o 9. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Daí esse 5 aqui, ó. 5 possibilidades. 1, 3, 5, 7 ou 9. Quantidade de possibilidades. Não é o algarismo 5 na ordem das unidades. Embaixo, nas barras, fica a quantidade de possibilidades. Beleza? Não vamos misturar as coisas. Outra questão. O texto fala de arranjo. Isto é arranjo. E aí já apareceu destacado no texto as palavras não repetidos. Está em destaque aí no texto e marquei também de vermelho. Portanto, isso é arranjo. Arranjo é o agrupamento
que os elementos não podem repetir nos grupos formados. Vimos isso em aulas anteriores. Bom, o texto diz, formar números ímpares de 4 algarismos não repetidos, não podem repetir, distintos. Então, trata-se de arranjo, tá? Os algarismos não podem repetir, trata-se de arranjo simples. E aí vem a pergunta, como é arranjo, quanto é o N e quanto é o P? Vamos analisar o N e o P. A gente vai ter que formar números ímpares com elementos distintos. Eu vou escrever um exemplo qualquer. 1237. Bem aqui. Esse número obedece à condição de ser número ímpar, elementos distintos de 4 algarismos. Beleza. As ordens: unidade, dezena, centenas e unidade de milhar. Certinho. O que a gente montou aqui nesse esquema no alto aqui, ó. Então esse número é um exemplo do tipo de números que o texto fala. Apenas um exemplo. Claro que existem outros exemplos. Tá? Poderia ser 1239, 1249, enfim, muitos exemplos. Mas, por hora, vamos se ater a esse exemplo. E aí vem a pergunta, quantos elementos ocupam a ordem das unidades nesse exemplo? Quantos elementos? Resposta, um elemento. Apenas o 7. Né? Na ordem das unidades, vejam aqui, ó, só tem um elemento, que é o 7. Então vejam, 5 bem aqui embaixo, olha, é quantidade de possibilidades. Era exatamente isso que eu estava falando agora há pouco. Que quantidades? 1, 3, 5, 7 ou 9. Quantidade de possibilidades. Não significa que vai entrar os 5 de uma vez aqui, ó. Os 5 algarismos de uma vez aqui. Não significa isso. Em cada ordem, eu falei mais atrás, que entra apenas um algarismo por vez, para cada exemplo de número. E nesse exemplo aqui embaixo, o algarismo das unidades foi o 7. Está aqui, ó, o 7. Está claro aqui, ó. Beleza? Tá? Então, quantidade de possibilidades é uma coisa, e o algarismo que está na ordem das unidades, em um determinado exemplo, como esse exemplo aí embaixo, 1237, é só um algarismo. O que eu quero concluir com isso? Então, vai entrar apenas um algarismo nas unidades, por vez. Então, vamos utilizar esse exemplo que está aqui embaixo mesmo, 1237. Então, vamos supor que entre o algarismo 7 nas unidades. É só um exemplo, tá bom? Não é só o 7. Poderia ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. 5 possibilidades. Mas vamos supor, como exemplo, que entre o 7, bem aqui nas unidades, só como um exemplo. Beleza? E tendo o algarismo 7 nas unidades, como exemplo, esse algarismo 7 não pode entrar nas unidades de milhar, centenas e dezenas. Por que não pode? Justamente porque a gente falou agora há pouco que os elementos não podem repetir. São não repetidos. Olha, bem aqui no texto, estou marcando, ó, não repetidos. Ora, se são não repetidos, então 7 não pode aparecer nas dezenas, nas centenas e na unidade de milhar, já que no nosso exemplo, que nós montamos aqui, ele está nas unidades. Aí vem a pergunta. A gente está analisando essa parte aqui, unidade de milhar, centenas e dezenas. E a gente já sabe que o 7 não pode entrar nessas 3 ordens. Então aqui no alto, olha, vamos tirar o 7. Eu estou riscando o 7 aqui, ó. Risquei o 7. Estão vendo aí? Risquei o 7 aqui, ó. Não podemos mais contar com o algarismo 7 para ocupar essas 3 ordens aqui, ó. Unidade de milhar, centenas e dezenas. Já que o 7 está lá nas unidades. O 7 já foi separado porque ele já tem a casinha dele. Então vem a pergunta, quantos algarismos desses aqui, com exceção do 7, podem ocupar essas 3 ordens aqui, ó, essas 3 ordens? Bom,
Resposta. De 1 a 9, são 9, em quantidade de 9. Tirando 7, cai para 8. E para ocupar 3 casinhas. 8 para ocupar 3 casinhas. 8 para ocupar 3 ordens. 3 ordens. Unidade de milhar, centenas e dezenas. Em outras palavras, quanto é o N, quanto é o P? E aí vem a resposta. O N é 8 e o P é 3. Dos 9, 1 vai estar lá nas unidades, então sobram 8. Para ocupar 3 casinhas. Unidade de milhar, centenas e dezenas. Bom, a gente viu em aulas anteriores que o N geralmente será o maior. Então, resta que o N é 8 e o P é 3. Sobram 8 para ocupar 3 casas. Quantidades 8 e 3. E o N é 8, porque geralmente é o maior, e o P é 3. Pronto. E aí, ó, já apareceu a chave. Analisando essas 3 ordens, unidade de milhar, centenas e dezenas, trata-se de um arranjo 8, 3 a 3. Professor, e esse 5 bem aqui, que são as possibilidades das unidades, o que a gente vai fazer? Lembrem que no final, isso a gente já faz isso desde o princípio fundamental da contagem, a gente multiplica tudo. Então vamos já ver. Bom, como trata-se de arranjo, já aparece aí a fórmula do arranjo para nos auxiliar. Arranjo NP/P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E aí já aparece lá embaixo o total. E aparece 5 vezes arranjo 8, 3 a 3. Esse 5 aqui é esse 5 aqui das unidades, olha. É esse 5 das unidades. Como eu falei, no final a gente iria multiplicar tudo. E claro, o arranjo 8, 3 a 3 é esse arranjo aqui, ó. Tá? Então no final a gente multiplica tudo. Esse multiplicar tudo vem desde lá das aulas de princípio fundamental da contagem. Professor, mas o 5 aqui está para trás. E aqui ele está para frente. Tem problema? Não tem problema. Como trata-se de multiplicação, olha aqui, ó, multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6 também, não altera. Tá? Então, tanto faz o 5 para frente ou o 5 para trás. Bom, já desenvolvendo, olha só, repete o 5, bem aqui, ó, repete o 5, e desenvolve esse arranjo 8, 3 a 3. Já fizemos muito isso em outras aulas. Então, o N é o 8 e o P é o 3. Sim ou não? A fórmula diz, em cima, N fatorial, tá bem aqui a fórmula, ó, bem aqui, a fórmula. N fatorial, como o N é 8, então fica em cima 8 fatorial. Embaixo na fórmula N menos P fatorial. Bom, o N é 8 e o P é 3. Então fica 8 menos 3 fatorial aqui embaixo, ó. Tá? Então basta saber quem é o N e quem é o P e substituir na fórmula. E ir colocando aqui embaixo. O que mais? Repete o 5 novamente aqui, ó. Repete esse 8 fatorial. E embaixo aqui faz essa subtração aqui, ó. 8 menos 3. Quanto é 8 menos 3? 5. Então esse 8 menos 3 fatorial vira bem aqui, ó. 5 fatorial. 8 menos 3 é 5. Então, 8 menos 3 fatorial vira 5 fatorial. Beleza? Eu acho que não tem muito mistério isso aqui, porque nós já resolvemos muitas questões em aulas anteriores desse cálculo. Então, vamos para frente. Aí vem a pergunta. Nessa fração, 8 fatorial sobre 5 fatorial, quem a gente desenvolve primeiro? 8 fatorial ou 5 fatorial? Resposta, desenvolve o maior até o menor. Então, já aparece aí, ó. Foi repetido 5 aqui, ó. Veja que em nenhum momento a gente omite esse 5. E desenvolve o 8 fatorial, que é o maior. E daí tá aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E para no 5 fatorial. Por quê? Porque embaixo é 5 fatorial. Desenvolve o maior até o menor. E para no 5, porque a gente vai cortar o 5 fatorial com o 5 fatorial. Olha aí, apareceu. Corta o 5 fatorial com o 5 fatorial e sobra 8 vezes 7 vezes 6. Então já apareceu lá embaixo, olha, 5, repete o 5, não pode esquecer o 5. Vezes 8 vezes 7 vezes 6, que dá 1680. Pronto, terminou. Resposta, podemos escrever 1680 números ímpares de 4 algarismos distintos.
Uma questão boa, muito boa, inclusive se tratando de Enem, processos seletivos que você venha fazer, prova do IFPA, enfim, uma questão muito boa. Vamos para a próxima, questão 42. Então vamos lá, exercício proposto 42. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos do nosso sistema decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de modo que, letra A, comecem com 1. Letra B, comecem com 2 e termine com 5. Letra C, seja divisível por 5. Vamos destacar algo que vai servir para o item A, B e C ao mesmo tempo. Olha só, está em destaque aqui a palavrinha distintos. Daí vem a pergunta, o que o texto fala trata-se de um arranjo? Resposta, sim. Formar número de 3 algarismos distintos, algarismos que não podem repetir. Agrupamento desse tipo, que os elementos não podem repetir, nos grupos formados trata-se de arranjo. Então essa é a primeira consideração. Claro, esse texto todo aqui, ó, esse texto todo, vale para a letra A, letra B e letra C. Então é um arranjo em cada. Na letra A é um arranjo, na letra B é outro arranjo e na letra C é outro arranjo. Guardem isso. E aí, sendo arranjo, já aparece a fórmula do arranjo para nos auxiliar. Arranjo NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E aí já foi separado o item A, que comecem com 1. Outro destaque, 3 algarismos. O texto fala que temos que formar números de 3 algarismos, bem aqui, ó. Então, formar números de 3 algarismos é formar números com 3 ordens, unidades, dezenas e centenas. E aí já apareceu aí embaixo, ó, unidades, dezenas e centenas. 3 ordens. Isso que significa formar números de 3 algarismos. Próxima observação. Comecem com 1, que é o texto da letra A. Então, todos os números que nós vamos formar tem que começar com 1. Por exemplo, 123, 134, 156, 178, 149. Eu acho que já deu para sacar. Todos os números formados vão ter que começar com o algarismo 1. Sendo assim, vamos fixar então 1 nas centenas. Olha aí, apareceu 1 aqui, ó. Fixa 1. Porque todos os números formados vão ter que iniciar com 1. E iniciar com 1 é 1 na ordem das centenas. Agora vamos analisar essas duas casas aqui, ó, dezenas e unidades. O 1 vai poder entrar nas dezenas e unidades? Resposta, não, não vai poder. Por quê? Porque justamente a palavrinha aqui, ó, distintos, ó, trata-se de arranjo. E sendo arranjo, não pode haver repetição de algarismos. Já vimos muito isso quando os elementos não repetem, trata-se de arranjo, não pode repetir esse elemento. Então, um que está nas centenas, ele não vai aparecer nas dezenas e não vai aparecer nas unidades. Então, quantos algarismos vão poder ocupar as dezenas e as unidades? Bem aqui, ó. Quantos? Quantos algarismos vão poder ocupar essas duas ordens? Vejam, lá em cima já está riscado 1, olha só. De vermelhinho, bem aqui no alto, está riscado 1, porque o 1 não vai poder entrar nas dezenas e unidades, já que o 1 já está lá nas centenas. O 1 já está separado na casinha dele, que é a ordem das centenas. Como não pode repetir elementos, o 1 não entra aqui nas unidades e dezenas. E aí vem a pergunta, quantos sobram para ocupar as unidades e dezenas? Vamos analisar. De 0 a 9 são 10 algarismos, sim ou não? De 0 a 9 não são 9 algarismos. De 1 a 9 são 9 algarismos, ok. Mas quando tu coloca o 0, é mais um algarismo. Então, de 0 a 9 são 10 algarismos. Primeira consideração, 10 algarismos, de 0 a 9. Mas a gente está tirando o algarismo 1, porque ele não pode entrar nas unidades e dezenas. Então, se a gente tira o algarismo 1, 10 algarismos tira 1, ficam 9 algarismos. Então sobram 9 algarismos para ocupar duas casinhas, unidades e dezenas. Na dúvida, confira. Vamos lá, conferir. Não custa nada, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9 algarismos. Observe que pulamos o algarismo 1. 9 algarismos mesmo para ocupar essas duas ordens, unidades e dezenas. 9
para ocupar duas quantidades, 9 e 2. Quanto é o N e quanto é o P? O N geralmente é a quantidade maior. Então o N será 9 e o P será 2. Já apareceu aqui, ó, N9 e P2. Pronto, está feita a análise. Apareceu aí, ó, a chave embaixo do que nós analisamos, unidades e dezenas, arranjo 9, 2 é 2. Dos 10 algarismos, sobraram 9 para ocupar duas ordens. Então, arranjo 9, 2 é 2. E aí, ó, já aparece o total, arranjo 9, 2 é 2, e já aparece a aplicação na fórmula, 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial. Isso vem daqui da fórmula, ó, da fórmula que está aqui no alto, em destaque, arranjo NPAP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. O N aqui é 9, ó, bem aqui embaixo, e o P é 2. Então, no lugar do N fatorial em cima, coloca 9 fatorial, já que o N é 9. Embaixo, na fórmula, é N menos P. O N é 9 e o P é 2. Então, vai ficar embaixo 9 menos 2. N menos P fatorial é 9 menos 2 fatorial. Desenvolve esse 9 menos 2, que dá 7. Então, 9 menos 2 fatorial fica 7 fatorial. Em cima, repete esse 9 fatorial. Não tem nada o que fazer com esse 9 fatorial por hora, então apenas repete. Agora, nessa fração, 9 fatorial sobre 7 fatorial, quem a gente vai desenvolver? Resposta, o maior até o menor. Então, olha aí, já aparecendo, ó, desenvolve 9 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, e para no 7 fatorial, porque embaixo é 7 fatorial. E daí vai cortar 7 fatorial com 7 fatorial, e sobra 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72. Pronto, está feita a questão. Resposta, podemos escrever 72 números que comecem com 1, de 3 algarismos distintos, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Está feita a letra A, vamos para a letra B. Então, o mesmo texto, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos do sistema decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de modo que, letra B, comecem com 2 e termine com 5. Então, já falamos que é arranjo, né, por causa dessa palavra distintos. Então, já aparece aí a fórmula do arranjo. Também, como esse comando inicial serve para a letra A, B e C, formar números de 3 algarismos aqui, ó. Estou marcando aqui, ó, estou marcando no alto aqui, ó, formar números de 3 algarismos. Apareceu lá em destaque, 3 algarismos, que são números assim, ó, que contêm unidade, dezenas e centenas. Esse texto primeiro, ele vale tanto para a letra A, como para a letra B, como para a letra C. Agora vamos para o texto do item B. Comecem com 2 e termine com 5. Então, todo número formado vai ter que iniciar com 2 e terminar com 5. Significa que nas centenas vai ter que ter o 2 fixo e o 5 fixo nas unidades. Por exemplo, 245, 235, 265, 275, esse tipo de números. Então, vamos lá. Olha aí, já apareceu o fixo aqui, o 2 nas centenas, ó, e apareceu o 5 fixo nas unidades. Todos os números formados vão ter que obedecer essa condição, começar com 2, terminar com 5. E aí resta analisar, portanto, agora aqui, ó, a única ordem que sobrou, as dezenas. E a gente já sabe, por causa da palavra distintos aqui, ó, que trata-se de arranjo. Portanto, o algarismo 2 e o algarismo 5 não vão poder aparecer nas dezenas. Sim ou não? Não pode haver repetição. Então, ó, já aparece excluído aqui, ó, com o xizinho vermelho, o 2 e o 5 no texto, aqui no alto, ó. Porque a gente vai analisar as dezenas aqui, ó. Vamos analisar as dezenas. E o 2 e o 5 não vão poder entrar na ordem das dezenas. O 2 já está nas centenas, o 5 já está nas unidades. Estão separados, cada qual na sua casinha, por assim dizer. Então vem a pergunta: quantos vão poder ocupar as dezenas?
Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vejam que pulamos o 2 e o 5. 8 para ocupar uma casinha, que é a casinha das dezenas. Quantidades 8 e 1. Então, quanto é o N e quanto é o P? N vai ser 8 e P vai ser 1. 8 e 1. N é 8, porque N é o maior. E o P é 1. Pronto, o resto é cálculo. Olha só, aparece já a chavezinha arranjo 8 a 1 nas dezenas. E aí já aparece o total lá embaixo, arranjo 8 a 1. Usando a fórmula, o N é 8 e o P é 1. Como na fórmula em cima está N fatorial e o N é 8, então fica 8 fatorial. Embaixo na fórmula N menos P fatorial, o N é 8 e o P é 1. Então fica 8 menos 1 fatorial. E aí, olha, desenvolve-se 8 menos 1. 8 menos 1 é 7. Está bem aqui, ó. Então 8 menos 1 fatorial é 7 fatorial. Repete esse 8 fatorial. E aí tendo uma fração, 8 fatorial sobre 7 fatorial. Quem a gente desenvolve? O maior até o menor. Então desenvolve o 8 até o 7 e para no 7. Porque a gente vai cortar 7 com 7 e sobra o 8. Pronto, acabou a questão. Resposta, podemos escrever 8 números de 3 algarismos distintos que comecem com 2 e terminem com 5. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza, vamos para a letra C. 42, o mesmo texto. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos do sistema decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de modo que, letra C, seja divisível por 5. Formar número de 3 algarismos distintos, então trata-se de arranjo, e daí já aparece a fórmula do arranjo, e por se tratar de 3 algarismos, já vimos isso nos itens anteriores, então as ordens das unidades, dezenas e centenas. Beleza. Agora, o texto do item C. Seja divisíveis por 5. Quando o número é divisível por 5? Então, vamos ter que tratar isso. Quando o número é divisível por 5? Então, eu separei uma revisão, uma breve revisão. Critério de divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. E quando o texto fala termina, significa que o texto está falando da ordem das unidades. A terminação de um número é a ordem das unidades. E aí, ó, apareceu a setinha apontando para a ordem das unidades. Então, a gente vai atentar para verificar se o número é divisível por 5 apenas para a ordem das unidades. Por exemplo, exemplo A, 30.230 é divisível por 5? Bom, para a gente responder isso, a gente tem que olhar na ordem das unidades deste número. E a ordem das unidades deste número é o algarismo 0. Resposta, 30.230 é divisível por 5, pois termina em 0. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. 30.230 terminou em 0. Então, ok, esse número é divisível por 5. Ele obedeceu à definição de divisibilidade por 5. Outro exemplo. Exemplo B. 55.553 é divisível por 5? Bom, para a gente responder isso, tem que olhar para a ordem das unidades. Já apareceu a setinha lá apontando o algarismo 3 na ordem das unidades. E aí, esse número é divisível por 5? Resposta. 55.553 não é divisível por 5, pois não termina em 0 ou 5. Esse número terminou no algarismo 3. Portanto, não obedeceu o critério de divisibilidade. Para ele ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Ele terminou em 3, então não é divisível por 5. Não obedeceu o critério de divisibilidade. Bom, acho que já deu para perceber duas informações se um número é divisível por 5. Primeiro, olhar a ordem das unidades. Significa que as demais ordens não importam, somente a ordem das unidades. Segundo, verificar se na ordem das unidades está o 0 ou 5. Se estiver o 0 ou 5, esse número é divisível por 5. Se não está o 0 e o 5, está outro algarismo qualquer, então esse número não é divisível por 5. Beleza? É simples, mas só para a gente relembrar e ter bem claro a definição de divisibilidade por 5, porque a gente vai precisar agora.
Olha só, voltamos para o item C da questão 42. Já discutimos que trata-se de um arranjo. São números de 3 algarismos, unidade, dezenas e centenas. Agora a gente vai analisar o texto do item C. Seja divisível por 5. E aí a gente vai aplicar a nossa definição de divisibilidade por 5. Aí lá vem a pergunta. Se esse tipo de número que nós temos que formar, ele tem que ser divisível por 5, aqui nas unidades, olha, bem aqui nas unidades, a terminação tem que ser em que algarismos? Resposta, pela definição que nós estudamos agora há pouco, 0 ou 5. Olha só, já apareceu no texto lá, 0 ou 5. 0 ou 5 são as possibilidades das unidades, sim ou não? Porque se o número é divisível por 5, então nas unidades pode aparecer o 0 ou pode aparecer o 5. E aí vem a pergunta, quantas são as possibilidades, quantidade, quantas são as possibilidades da ordem das unidades? Resposta, 2 possibilidades. Quais são elas? 0 ou 5. Daí o 2. Agora vamos analisar as centenas e dezenas, olha, centenas e dezenas, bem aqui, ó. São 2 possibilidades, é a quantidade de possibilidades possíveis. Mas vocês já sabem que só entra um algarismo por vez aqui, ó, na casa das unidades. Então eu vou colocar um exemplo aqui qualquer, de um número divisível por 5 de 3 algarismos, 125. Esse número é divisível por 5 porque ele termina em 5. É só um exemplo, tá, pessoal? Poderia ser 120, poderia ser 135, 130, 145, 150, 250, enfim, muitos números. Mas vamos usar só esse aqui. O 5 está nas unidades, o 2 está nas dezenas e o 1 está nas centenas. Certinho, ó. Unidade, dezenas e centenas. Nesse exemplo, quantos algarismos entrou na unidade? Resposta, só um, 5. Apenas um. Professor, mas aqui está o 2, olha, o senhor botou 2. Pois é, mas esse 2 é o total de quantidade de possibilidades, que são 2, 0 ou 5. Agora, por vez, só entra um. Está aqui o exemplo, 125. Quem está nas unidades? O 5. E ele só é um algarismo. Claro que eu poderia colocar outros exemplos, terminando em 0 também. Por exemplo, 130. Pronto, ó, botei aqui um exemplo que tem o 0 nas unidades. Unidades, dezenas e centenas, ó, tá aí. Então pode ser mesmo o 0 ou o 5. Acho que agora ficou bem claro. 2 possibilidades, mas por vez só entra um. No 125 é o 5. No 130 é o 0. Então, para efeito de exemplo, vamos supor que a gente fixe o 5 aqui, ó. Só pode um algarismo por vez na unidade para um determinado exemplo. Então, para efeito de exemplo, vamos fixar o 5. Portanto, esse 5 não vai poder aparecer nas centenas e dezenas, porque não pode haver repetição. Bem aqui, ó, a palavrinha distintos, ó, distintos, não pode haver repetição. Aí vem a pergunta. Um algarismo, estando lá nas unidades, ele não pode aparecer nas dezenas e centenas. Só para efeito de exemplo, nós colocamos o 5 aqui, ó. Quantos podem entrar nas centenas e dezenas, tirando o 5? Vamos riscar o 5, bem aqui no alto, ó. Vamos riscar o 5. Estamos tirando o 5, estamos riscando o 5, porque estamos analisando as ordens das centenas e dezenas. E o 5 já está lá nas unidades, como exemplo. Então vão sobrar quantos para ocupar centenas e dezenas? Bom, de 0 a 9 são 10 algarismos. Se eu estou tirando 1, são 9 algarismos. Sim ou não? Para ocupar 2 casinhas. 9 para ocupar 2. Então, quanto é o N e quanto é o P? Quantidade 9 e 2. Então, o N é 9 e o P é 2, porque o N tem que ser o maior. E aí, ó, já aparece a chave do que a gente está analisando, centenas e dezenas, arranjo 9, 2 é 2. E como de praxe, o resto é conta, cálculo. Olha aí, já aparece
Total, 2 vezes arranjo 9, 2 é 2. Claro, esse 2 é esse 2 aqui de baixo, a quantidade de possibilidades das unidades. E esse arranjo 9, 2 é 2 é daqui, ó, da análise das centenas e dezenas. O que mais? Desenvolve o arranjo 9, 2 é 2, o N é 9 e o P é 2. Pela fórmula em cima fica N fatorial, o N é 9, então fica em cima 9 fatorial, já que o N é 9. E embaixo na fórmula fica N menos P fatorial, o N é 9 e o P é 2. Então embaixo fica 9 menos 2 fatorial, tá bem aqui, ó, 9 menos 2 fatorial. Aí desenvolve esse 9 menos 2, que dá quanto? 7. Olha, apareceu, 9 menos 2 é 7. Em cima repete esse 9 fatorial. 9 menos 2 fatorial vira 7 fatorial. Professor, e aquele 2 das unidades? Está bem aqui, ó. Estou repetindo ele bem aqui, ó. Repete o 2 também, ó. Não omite nada, tá? Perfeito. Agora, nessa fração, 9 fatorial sobre 7 fatorial. Quem a gente vai desenvolver? Resposta, o maior até o menor. E aí, ó, já apareceu o desenvolvimento do 9 fatorial, bem aqui, ó. 9 vezes 8 e para no 7 fatorial. Porque embaixo é 7 fatorial. Né? Embaixo aqui é 7 fatorial, só repete o 7 fatorial. Repete o 2 também aqui, ó, direitinho, tá? E a gente desenvolveu 9 fatorial e parou no 7 fatorial, porque a gente vai cortar o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo. Olha aí, já apareceu, corto 7 fatorial de cima com 7 fatorial de baixo. E sobra, portanto, o 2, né? O 2, não esquecemos do 2, vezes 9 vezes 8. É o que sobra. E aí já aparece aí, ó, 2 vezes 9 vezes 8, que dá 144. Acabou a questão. Resposta, podemos escrever 144 números de 3 algarismos distintos que sejam divisíveis por 5, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, está feito. Essas duas questões são questões de um nível muito bom, eu já falei isso. Então, se você não entendeu essas duas questões, volte o vídeo e assista novamente. Essa é a vantagem da videoaula, porque você tem a possibilidade de assistir quantas vezes você quiser, até você entender. E aqui a gente termina essa videoaula. Na próxima videoaula, a gente vai estudar permutação simples. Não percam a próxima videoaula. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar aquele like para ajudar no nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.